Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Vamos continuar. Vimos no último domingo, capítulo 1, versículo 1. E hoje nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Aliás, vamos ler até o 11. A exposição focará apenas do 2 a 4, mas creio que será importante para entendermos o contexto. A palavra de Deus nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar ao Senhor, rogando a graça e a iluminação do Espírito. Oremos. Bendito Deus, nós, na Tua presença, nos encontramos mais uma vez, Senhor, reconhecendo que precisamos da graça, da direção, do poder do Espírito, para que a Tua palavra nos molde, nos transforme, nos refaça a imagem de Cristo. Que o Senhor esteja convertendo aqueles que não Te conhecem nessa manhã. Que o Senhor esteja solidificando a fé daqueles que estão perturbados com as aflições, com as lutas e com as provações dessa vida. Que a Tua palavra traga todo o encorajamento necessário nessa manhã. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sofrimento, provação, tristeza, dor, angústia, perseguição. Essas são algumas das realidades para todos aqueles que vivem em um mundo caído. Ninguém passa nesse mundo sem experimentar, em algum momento, algum grau de tribulação, de provação. Mas a grande pergunta é como nós devemos reagir aos problemas que enfrentamos. Como nós reagimos às aflições, às provações, às tentações, às lutas. Como você reage a isso? Sim, você que é cristão, que serve ao Senhor e que em algum momento, talvez hoje mesmo, durante essa semana, ou nesse exato momento da sua vida esteja enfrentando terríveis provações. Ou talvez nada esteja acontecendo hoje, mas amanhã, em algum momento, em algum grau, você vai enfrentar. Como você deve reagir a isso? Talvez você perceba que esteja sendo duramente provado em sua vida. Talvez você já tenha orado constantemente a Deus e tenha dito: meu Deus, quão variadas e insuportáveis são as minhas provações. O que eu devo fazer nessa hora? Nesse texto que nós lemos, Tiago nos responde exatamente essas perguntas que nós fazemos. Como nós devemos reagir às aflições que nos assolam? Nós vimos na semana passada que esse livro, essa carta foi escrita por Tiago, um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e de José, obviamente, e que após a ressurreição de Jesus,
segundo os relatos que nós encontramos nos evangelhos e também nos demais livros do Novo Testamento, os irmãos de Cristo eram incrédulos, mas Jesus, após a ressurreição, aparece também a Tiago. E esse Tiago, então, ele se converte e se torna uma figura muito importante na igreja apostólica. Era um homem de autoridade apostólica, ou com autoridade apostólica, mas se identifica aqui como sendo um escravo de Jesus. É assim que ele diz no capítulo 1, versículo 1. Ele se identifica como um escravo de Jesus. Ele então escreve essa obra circular, essa carta circular, ao que ele chama as 12 tribos da dispersão, ou seja, a esse novo Israel que Jesus agora inicia. Jesus era o próprio Israel de Deus, e agora esse Israel de Deus é formado não apenas por judeus, mas também por gentios. Não é mais um Israel étnico, é um Israel espiritual. Ele escreve então aquelas igrejas, aquelas comunidades cristãs. Nós vimos que essa é uma carta muito sui generis, ou seja, cheia de peculiaridades. Não parece uma carta, geralmente as cartas tinham uma saudação inicial, um momento de ação de graça, um corpo, um final, um fechamento. E essa carta ela é muito diferente. Primeiro porque logo após essa pequena abertura, Tiago então já começa escrevendo, tratando dos problemas. Os temas parecem que não estão conectados. É difícil, inclusive, perceber qual é o fio argumentativo condutor dessa epístola. Nós vamos, aos poucos, descobrindo isso. Ele escreve em um grego rico, que possivelmente deve ter usado algum amanuense, algum secretário, alguém para ajudá-lo nessa parte de escrever. Era muito comum eles terem, nessa época, secretários. É uma carta onde nós vamos encontrar vários contrastes, há uma linguagem do contraste, dispositivos retóricos, figuras de linguagem. E ele faz tudo isso com um único objetivo: exortar os seus leitores. E o ponto central dessa epístola é muito simples: é como nós reproduzimos em nossa vida a completude divina em meio aos testes e tentações. Esse é um tema muito importante, a ideia de que Deus é um ser completo. Ele vai dizer exatamente isso no capítulo 1, no versículo 17, de que em Deus não há variação. Deus é um ser perfeito e completo dele mesmo. Mas nós, pecadores, como ele diz no capítulo 1, versículo 8, nós somos de ânimo dobre, nós somos inconstantes, mutáveis. Então, o ponto central da epístola a Tiago é exatamente isso: como nós nos tornamos seres completos, íntegros, maduros, sobretudo em nossa prática de vida cristã. E aqui ele então começa a mostrar que uma das formas que Deus usa para nos amadurecer é através das provações. Essa é a seção inicial da sua epístola. Como o cristão então responde a essas provações? Ele vai tratar aqui do capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 9, sobre a importância dessa maturidade espiritual. E as provações nos oferecem exatamente essa oportunidade de crescermos espiritualmente. Deus usa as tribulações e as provações como meio para o nosso crescimento espiritual. Nós muitas vezes não enxergamos isso. Então aqui do capítulo 1, do versículo 2 a 11, ele vai responder a uma pergunta muito simples: como o cristão responde às provações? Primeiro, do versículo 2 a 4, como nós lemos, o cristão responde às provações regozijando-se com a maturidade que elas promovem. A primeira coisa que ele ensina: nós respondemos às provações nos alegrando nelas, porque sabemos que elas são usadas por Deus para nos amadurecer, nos tornar mais completos. Segundo, no versículo 5, nós vamos ver no próximo domingo, a 8, nós devemos responder às provações pedindo sabedoria a Deus. É a segunda forma. Nós então pedimos sabedoria a Deus para enfrentarmos aquelas provações que estamos enfrentando. E em terceiro lugar, do versículo 9 a 11, nós vamos ver no futuro, nós respondemos às provações vendo-as como experiência de nivelamento que muitas vezes inverte os papéis de ricos e pobres. As provações surgem na vida de quem é rico e pobre e elas têm um papel muito importante em mostrar a fragilidade da vida para todas as pessoas.
Então essa é a pergunta que Tiago quer responder. Como nós respondemos às provações? Possivelmente muitos desses cristãos, para quem ele está escrevendo, estão enfrentando perseguições, lutas. E esse é o objetivo. Então agora vamos analisar o versículo 2 a 4. Qual é a ideia central aqui do versículo 2 a 4? Bom, nós podemos até formular uma pergunta que será o tema também da exposição do sermão. Como devemos responder às provações? Como devemos responder às provações? E aqui a resposta é simples: alegrando-se com a maturidade que elas podem promover. Como responder às provações? Alegrando-se com a maturidade que elas podem promover. E há três coisas aqui muito evidentes no texto que você vai perceber claramente. Primeira, a inusitada exortação. Ele começa com o verbo imperativo, quando literalmente, em vez de tende por motivo, uma tradução literal é considere. Considere. Então, considere-as como motivo de completa alegria. Ele faz uma exortação inusitada. As provações, nós devemos considerar elas como motivo de muita alegria nas provações, o que aparentemente não faz nenhum sentido, não é? Então nós temos essa inusitada exortação. Considere-as como motivo de alegria. Segundo, no versículo 3, ele vai falar desse claro propósito. A fé é refinada pelas provações e vai produzir perseverança. A fé é refinada pelas provações, produz perseverança. Então, há um propósito, nós temos que entender que há um propósito divino nas nossas provações. E em terceiro lugar, no versículo 4, o benefício, onde ele vai dizer aqui que a perseverança vai nos tornar perfeitos e íntegros e nada deficiente, ou seja, a perseverança leva à completude, à maturidade. É isso que Tiago está nos ensinando. Então, deixe-me repetir para aqueles que quiserem anotar: como devemos responder às provações, alegrando-se com a maturidade que elas podem promover. Nós temos a inusitada exortação no versículo 2, o claro propósito no versículo 3 e o glorioso benefício no versículo 4. Agora vamos analisar verso por verso. Acompanhem comigo. A inusitada exortação, considere-as como motivo de completa alegria devido ao seu resultado. É a primeira coisa que Tiago diz. Ele começa dizendo exatamente isso: meus irmãos. Uma tradução um pouco mais literal do texto grego seria: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em vez de tem de motivo, a palavra grega aqui que Tiago usa literalmente é considerem. Está em uma forma imperativa. Ao invés de tem de motivo, meus irmãos, considerem. E o que é considerar? A palavra grega aqui significa a ideia de você manter um ponto de vista, opinião em relação a alguma coisa, em relação a algo. Pensem nisso. Então, a ideia de considerar aqui, que é traduzida na atualizada que nós usamos aqui como tende por motivo, mas literalmente é considerar, é um verbo não de emoção, mas é um verbo de pensamento. Tiago está dizendo: olha, o ponto não é como você se sente, mas é o que você pensa nessas circunstâncias quando você está enfrentando o problema. Então, em meio às provações, nós temos que pensar em alguma coisa. Considerem, pensem. Considerar o quê? Como motivo, ou considerar como motivo de alegria. Uma tradução: considerem que é pura alegria, ou motivo de alegria, ou toda alegria, o passar por várias provações. Então, Tiago diz: a primeira coisa que vocês precisam, meus irmãos, entender. E aqui ele traz essa exortação: considerem como pura alegria, como toda alegria, como motivo de alegria, vocês passarem por provações. Obviamente aqui a alegria não é como nós geralmente pensamos, esse estado de emoção. Nossa geração pensa muito em alegria como estado: eu estou alegre, eu estou triste. Não, mas a alegria é um estado de ser. Aqui ele está usando todo aquele pensamento que é muito comum dentro do judaísmo, da shalom, da paz de Deus, que não tem a ver com circunstâncias. É esse conceito de alegria. A alegria pode ser definida como um contentamento estabelecido em
todas as situações. É aquela alegria que você compreende que a sua vida está nas mãos de Deus. Há um comentarista que coloca assim: é uma reação não natural de confiança profunda. Não é natural em meio às provações você ficar alegre. E Tiago também não está dizendo que quando nós estamos sofrendo, nós temos que sempre esboçar um sorriso. Não é isso. É aquele estado interior onde você, de forma não natural, confia profundamente em Deus. E essa confiança é cheia de alegria, de gratidão, porque você entende que Deus está trabalhando em você, mesmo em meio às provações. É isso que ele está dizendo. Tem de motivo, irmãos, de alegria passar pelas provações. E o que é essa palavra provação que Tiago usa aqui? A palavra provação na língua grega literalmente significa teste. E Tiago vai usar essa palavra várias vezes aqui, que o nosso tradutor vai traduzir de diferentes formas. Por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, você vai encontrar a palavra provação. Versículo 3 também, sabendo que a provação da vossa fé, aí já é uma outra palavra. Mas a palavra do versículo 2 para provação, literalmente, significa teste. A palavra grega peirasmos, a ideia de teste, é o substantivo de colocar alguma coisa sobre teste. E essa palavra também, ela vai aparecer no capítulo 1, no versículo 12. Aí veja na sua Bíblia, quando diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, aquele que suporta a provação, ele é bem-aventurado, aquele que enfrenta o teste. Então, a provação possivelmente tem a ver com esse teste externo, com essas lutas externas que nós enfrentamos. O nosso tradutor traduz por provação. Mas o verbo peirasmos, ele algumas vezes é traduzido por tentação. É a mesma palavra do grego. Foi apenas uma opção do tradutor. Observe aí no capítulo 1, no versículo 13. É o mesmo verbo. Ninguém ao ser tentado de... Aliás, é o verbo agora. O outro são substantivos. Mas é a mesma raiz de peirasmos. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, por que é que algumas vezes nós vamos encontrar provação e outras vezes o tradutor vai usar tentação? Isso é uma opção dos tradutores para nos ajudar na compreensão. A palavra em si é teste. Mas quando se refere a esses testes externos que nós enfrentamos, essas lutas que vêm de fora, essas aflições que a vida nos impõe, geralmente a palavra usada a palavra teste é traduzida por provação. Eu estou sendo testado, eu estou sendo provado. Mas quando esses testes são internos, que nos levam a pecar contra Deus, que nos levam a quebrar a lei de Deus, o mandamento de Deus, geralmente o tradutor traduz por tentação. Que pode ter um aspecto interno, a tentação, como o Tiago vai explicar mais à frente aqui no capítulo 1, versículo 12 a 15, ou seja, o nosso próprio coração pecador que nos tenta, ou seja, que nos testa para o pecado. Como também Satanás, que é o grande testador, o tentador, ele é aquele que nos testa também para pecar. É importante nós entendermos que é a mesma palavra que é traduzida apenas de forma diferente. Provação, tentação. São testes. Geralmente, provação, os tradutores usam para se referir a esses testes externos e a tentação para esses testes internos de natureza moral que nos levam a pecar. Então, que tipo de provação é essa aqui? Tiago não diz que tipo de provação nós podemos enfrentar, mas ele vai usar uma palavra importante. Ele diz várias ou variadas. Essa palavra aqui significa a ideia de todo tipo ou qualquer tipo de forma. Então Tiago diz: irmãos, ele começa com essa exortação: considerem como motivo de alegria vocês enfrentarem essas provações variadas na vida. Quanto tipo de provação nós não enfrentamos na vida?
Às vezes somos provados pela doença, às vezes somos provados por pessoas que querem nos fazer quebrar a lei de Deus ou tirar a nossa paz. Às vezes somos provados na nossa luta ou em meio a tantas aflições que nós enfrentamos. Às vezes somos provados por nossos pensamentos, às vezes tão negativos em relação à vida. Às vezes somos provados pela perseguição, pela tristeza, pela dor. Há várias razões, há várias formas que vêm sobre nós para nos provar. Várias coisas que acontecem. Então Tiago diz, a primeira coisa que vocês precisam fazer é considerar como motivo de alegria vocês passarem por provações. Vocês precisam se alegrar nelas. Vocês precisam reconhecer que a nossa suficiência em Deus é mais do que momentos bons ou ruins na vida. Se você não compreender isso, é porque você não entendeu a própria essência de viver. Então, Tiago está dizendo, se alegre em meio às provações. E logo em seguida, ele vai mostrar o propósito. Veja o versículo 3. Qual o propósito? Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, Tiago diz assim, primeiro vocês precisam se alegrar sabendo, ou seja, vocês precisam reconhecer isso. Que a prova da fé, e a palavra que ele usa aqui para prova é uma outra palavra grega, e essa palavra é uma palavra muito rara, porque era uma palavra que geralmente era usada quando você queria descobrir a autenticidade de alguma coisa, examinando, testando, geralmente em um uso real e concreto. Então aqui Tiago está pensando naquilo que nós podemos chamar no refinamento da fé, sabendo que quando a fé é provada, quando ela é refinada, quando ela é testada, e é exatamente isso que as provações fazem, as lutas da vida. Elas testam, provam se a sua fé é verdadeira ou não. Se você confia em Deus apenas porque as coisas estão boas na sua vida, ou se você vai confiar em Deus como Jó, quando perdeu tudo que tinha. E a mulher dele diz assim, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E ele diz assim, você está falando como uma louca. Temos recebido as coisas boas de Deus, não vamos receber também o mal. Aqui Tiago está falando a respeito dessa prova. Ele diz, irmãos, vocês precisam saber que a provação da vossa fé, a fé quando ela é provada, quando ela é testada, quando ela é refinada. Observe que ele está falando de uma fé que já existe, porque a verdadeira fé é plantada no coração pelo próprio Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:8. Nós somos salvos pela fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. É o que nós chamamos de fé salvadora. E aquele então que foi salvo agora precisa ser refinado. E Deus então usa as provações para testar a nossa fé, refinar a nossa fé. Eu não sei quanto de vocês, eu não sei se as crianças sabem o que é um cadinho, um crisol. Vocês sabem o que é isso? Os adolescentes, um cadinho, um crisol. Geralmente eles usavam muito nos tempos antigos, é uma espécie de objeto de barro, onde eles usavam para purificar os metais. Então você pegava os metais como o ouro, então você precisava purificar aquilo. Esse cadinho, esse crisol, aquilo precisava ser acrisolado. E então você separa as coisas boas, verdadeiras, daquelas coisas que são impuras. E as provações fazem exatamente isso. Elas separam, elas mostram essa distinção entre a fé genuína, a fé verdadeira e aquela fé que é falsa. As provações fazem isso. As provações testam a sinceridade da nossa fé. Se a sua fé é verdadeira ou não, se ela é sincera ou não.
As provações testam a vitalidade da nossa fé. Se a sua fé é viva, como ele mesmo vai dizer, é uma fé que tem obras ou uma fé morta. Se a sua fé é uma fé circunstancial, apenas quando as coisas estão boas, ou se a sua fé ela é acircunstancial, ou seja, independente da circunstância, você confia em Deus. As provações mostram a fraqueza da nossa fé, porque nós muitas vezes nos sentimos fracos e buscamos a graça de Deus e dizemos: Senhor, aumenta a nossa fé. As provações também mostram o testemunho da fé. O crente responde de forma diferente, exitosa. E se existe uma coisa que eu, como pastor, tenho aprendido é isso. Quantas vezes eu não preciso visitar, ou eu visito alguém que está no hospital, quer seja cristão, quer seja não cristão, e você vê claramente a forma diferente como um cristão que tem fé responde à doença, à morte, aos problemas. Ele responde com fé. Existe uma alegria inexplicável no seu coração. É a paz, como a palavra de Deus diz, que excede todo entendimento. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. A aprovação da fé, a aprovação da fé. Eu sei que na versão de vocês tem uma frase aí, uma vez confirmada. Essa frase ela não está no texto original. Na verdade, o que o nosso tradutor quis fazer foi, de alguma forma, explicar essa ideia da aprovação, essa ideia de que a aprovação, a ideia do resultado da fé. Mas, literalmente, várias versões, tanto em inglês como em português, não tem. Então, literalmente, o texto é: sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. A fé produz perseverança. Não existe essa ideia de confirmada. É lamentável essas, às vezes, traduções que não são bem feitas. Mas, obviamente, compete ao expositor, quem está pregando a palavra, ser fiel ao texto, obviamente, conforme foi escrito no original. Então, sabendo que a provação da fé produz perseverança. E o que é perseverança? O que é perseverança? Bom, perseverança significa firmeza. Resistência paciente. É isso que Tiago está dizendo. Ele diz: irmãos, se alegrem por passar por esses testes da vida, porque esses testes da vida colocam você num cadinho para que a sua fé seja purificada. E no momento que você está nesse cadinho das aflições, quando Deus está acrisolando, isso vai produzir perseverança, ou seja, firmeza. Você vai se tornar uma pessoa mais firme. E aqui firmeza não se trata de uma virtude passiva, não é isso que ele está dizendo. A firmeza, esse apego constante a Deus e às verdades do Evangelho em qualquer situação. E você então fica perseverante. Então aqui ele está falando de uma esperança engajada, um conceito que é estranho à nossa cultura. Não é? Nós geralmente pensamos em paciência como alguém que está ali aguentando caladamente, passivamente os sofrimentos. Esse conceito é estranho no Novo Testamento. Perseverança e paciência tem a ver com essa firmeza que se agarra nas promessas de Deus e confia em meio às circunstâncias difíceis da vida, em meio às provações. Você então se agarra em Cristo e faz aquilo que o autor dos Hebreus diz: Cristo é a âncora da nossa alma que está sentada à direita de Deus. E nós então nos agarramos nele, nessa âncora da alma, diante das circunstâncias da vida e continuamos firmes. A fé verdadeira, ela surge com as provações. E é por isso que nós temos que nos alegrar. Ela vai produzir perseverança, firmeza. Perseverança, essa fé confiante que se expande em todas as circunstâncias. Isso é perseverança. É aquela fé
que diante das circunstâncias mais difíceis, você se agarra no Senhor e descansa nele. E como nós precisamos disso? Porque nós estamos vivendo em uma geração completamente frágil. Uma geração onde os pais estão destruindo as crianças, ensinando que a vida é um mar de rosas, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E nós vemos crianças, jovens, adolescentes que não conseguem enfrentar as aflições, as provações. É uma geração de pessoas doentes emocionalmente. É por isso que nós precisamos reaprender o que é verdadeiramente o cristianismo e a fé verdadeira. É aquela que Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos aprender o mundo como ele é, na sua forma crua, pecaminosa, de lutas, de aflições, de problemas, de embates. E nesse mundo caído, nós precisamos aprender a expressar a nossa fé. E compreender que Deus está nesse mundo caído, fazendo algo glorioso em nós. Nos ensinando a ter uma fé verdadeira, nos ensinando a perseverança. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é fé cristã. É isso que nós precisamos. E Tiago, então, vai concluir no versículo 4, falando do glorioso benefício, mostrando que a perseverança leva à completude. Ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Esse deve ter, o verbo ter aí, mais uma vez, Tiago vai usar a forma imperativa, presente, ou seja, uma continuação diária, a ideia de uma continuação de uma ação em andamento. Então, a perseverança, ela diariamente, ela precisa ter uma ação completa, e a palavra completa aqui é literalmente perfeito. E esse é um conceito muito importante para você entender a Epístola de Tiago. Ele está dizendo que a perseverança, veja, as tribulações, eu me alegro, as tribulações, porque elas provam a minha fé e elas então produzem a perseverança. E a perseverança, ela trabalha, ou deve ter diariamente, essa ação, ou esse trabalho completo. Deus está fazendo algo em nós. E o que significa essa ideia de completo? O que é essa perseverança completa? É aquela perseverança que confia em Deus em todas as circunstâncias, que nos torna de forma completas dependente de Deus. Esse é o conceito mais importante. Deus é um ser completo. No capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é completo nele mesmo. E o que significa dizer que Deus é completo? Em todos os seus atributos. Por exemplo, Deus é amor da mesma forma que ele é justiça. Deus é misericórdia da mesma forma que a Bíblia descreve como ira, como alguém que se indigna contra o pecado. E geralmente os homens querem criar um Deus à sua própria imagem. Eles querem criar o seu Deus, mas esse não é o Deus das Escrituras. É o Deus que é soberano, é o Deus que governa. Então, Deus é completo em seu ser e nós não somos. O pecado nos tornou seres desconectados, de ânimo dobre. Um dia estamos alegres, outro dia estamos tristes. Um dia a nossa fé parece a maior do mundo, no outro dia parece uma fé minúscula. Nós somos inconstantes. É isso que nós somos. Um dia você sai da igreja e diz: a partir de hoje eu vou orar, e começa a orar, passa uma semana, você já arrefeceu. Não é assim? Nós somos o que ele diz no capítulo 8, de ânimo dobre, inconstante. E a perseverança, as aflições, elas vão ser usadas por Deus para nos tornar completos nessa dependência. A perseverança, ela precisa ter uma obra completa. E ele continua: para que sejais perfeitos, ele vai usar a palavra mais uma vez, perfeitos e íntegros, que literalmente a palavra grega é completos, em nada deficientes. Então Tiago está dizendo que as provações, elas
refinam a nossa fé, e essa fé então nos torna mais perseverantes, e essa perseverança diária, ela precisa ter diariamente, constantemente, uma ação completa em nossa vida, para nos tornar seres perfeitos, porque esse é um conceito estranho para nós, né? Nós sempre pensamos naquele cristianismo do tipo, faça o melhor que der. Ninguém é perfeito mesmo. Todo mundo peca na igreja. Isso é muito diferente daquilo que Jesus diz, por exemplo, no Sermão do Monte. Se você abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Veja o que Jesus diz. Portanto, sede vós, o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o alvo da nossa vida. Jesus diz que o alvo da nossa vida é sermos perfeitos, é sermos imitadores de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa ética, toda a nossa motivação deve ser como Deus. Completo. Perfeito. É a mesma palavra que Tiago usa aqui. Perfeito. Completos. E a pergunta é, nós podemos alcançar isso nessa vida? Não. Paulo vai falar isso, né? Lá em Filipenses, se você abrir a sua Bíblia, Paulo vai dizer que nós não vamos alcançar isso, nós pecadores nunca vamos alcançar nessa vida um grau de perfeição. Isso é verdade, nós não alcançamos esse grau de total perfeição nessa vida. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, Paulo diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, 3,12, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E parece que o que ele diz no versículo 15 não faz sentido, né? Porque ele diz, eu não sou perfeito, mas é assim, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, em um certo sentido, nós somos perfeitos, porque em Cristo Deus já perdoou o nosso pecado. E nós não somos mais condenados pelo nosso pecado. Então, o que é que eu faço? Eu agora busco, durante a minha vida, alcançar essa perfeição. Através de uma obediência total a Deus. Eu busco encontrar, esse é o alvo da minha vida, é buscar a perfeição, é ser completo, é chegar nessa maturidade espiritual, é chegar àquilo que Paulo fala em Efésios, a maturidade de Cristo. Esse é o alvo da vida de um cristão. Se você tiver qualquer outro alvo na sua vida inferior a esse, você até hoje não entendeu o que é ser um cristão. Isso é a essência do cristianismo, é ser e querer ser parecido com Cristo. Agora voltando para Tiago, e o que é que as provações têm a ver com isso? Bom, as provações são usadas por Deus para atingir esse alvo. Porque as provações vão nos ensinar algo que nós temos muita dificuldade em aprender. O caminho da dependência. Veja o final do versículo 4. Para que sejais perfeitos e completos, ou íntegros, ou maduros, outra tradução, em nada deficientes. Nós somos cheios de deficiências em nossa vida. Deficiência em fé, deficiência em confiança, deficiência em crer nas promessas de Deus. Então as aflições são usadas por Deus para nos moldar a sua própria imagem, para que nós nos tornemos completos como Deus é completo. Mais do que isso, Deus está nos moldando a imagem de Cristo, que passou por esse mundo, que enfrentou as aflições, mas que confiou no Pai até o fim. Cristo, ele foi completamente completo em sua dependência. Ele confiou no Pai. Mas eu e você, nós temos esse problema da duplicidade, dos desequilíbrios, fortes em alguma área, fracos em outra.
Não conseguimos exercer amor e justiça na mesma proporção. Nós somos cheios de falta. E as provações nos ajudam a nos tornar mais completos. Há duas coisas importantes que Tiago fala aqui. Primeiro são as provações. Mas ele vai falar de outra coisa mais na frente, no capítulo 1, quando ele diz o seguinte, versículo 25, Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Então Tiago diz assim, as provações são usadas por Deus para nos ensinar esse caminho da perfeição. E o outro meio que Deus usa é a sua própria lei, porque a lei ela é perfeita. Então, quando nós obedecemos à lei de Deus, nós começamos a trilhar esse caminho de buscar a perfeição. Vamos alcançar? Não. Mas eu não posso ter qualquer outro alvo inferior a esse em minha vida. Eu preciso almejar ser como Cristo. E as provações são um meio que Deus usa para me tornar mais parecido com Jesus. É assim que você encara as provações na sua vida? Ou você é aquele do tipo que acha que o cristão não vai enfrentar nenhum tipo de provação? Ou que elas não têm nenhum propósito? Ou que o cristão não pode enfrentar problemas? É esse tipo de cristianismo? Esse não é esse que nós encontramos na palavra de Deus. E há uma história, para ilustrar isso que eu estou falando, de um famoso caricaturista e cartunista americano, o nome dele é Thomas Nast. E Thomas Nast é considerado o pai da caricatura política americana. O Thomas Nast, ele foi, por exemplo, aquele que criou, todo mundo viu nessa campanha da eleição americana, vocês veem o elefante que representa os republicanos e o burrinho que representa os democratas. Bom, Thomas Nast foi quem criou aquelas caricaturas. É atribuído também a ele a imagem do Papai Noel moderno. Sim, esse Papai Noel moderno, vermelho, antigamente era azul, mas esse Papai Noel vermelho, com roupas vermelhas, cinto preto, isso também é atribuído a Thomas Nast. E há uma história interessante a respeito dele. Ele gostava muito de fazer algumas exibições em público. E geralmente ele pegava uma tela, colocava essa tela na horizontal, e ele então começava rapidamente a pintar na horizontal e fazia prados verdes, casas, campos. Ele construía fazenda, edifícios ao redor com pomar, nuvens felpudas, e ele então colocava o quadro e começava a pintar rapidamente. As pessoas ficavam admiradas com a habilidade, com a rapidez com que ele fazia aquele quadro. E depois, então, quando ele terminava aquele quadro, ele se afastava um pouco ali do quadro, olhava aquele quadro, todo mundo aplaudia admirado. E quando os aplausos cessavam, ele então pegava cores escuras, pretas, e começava aparentemente a destruir o quadro. E as pessoas, o que ele está fazendo? E Thomas Nast então pegava aquelas cores escuras e aplicava. E ele então dizia ao público, você já viu um quadro como esse? Aparentemente ele estava destruindo o quadro com aquelas cores escuras. Ele então começava aparentemente a mexer em tudo, de cima para baixo. A mão do artista começa a mexer naquela paisagem que se torna um pouco totalmente obliterada, totalmente mudada, transformada. E quando ele terminava de mexer, ele dizia, está terminado. E a multidão então ficava olhando sem compreender nada. E ele então dizia, vire agora, coloque o quadro na vertical. Então quando eles colocavam o quadro na vertical, finalmente aparecia um novo quadro, uma bela paisagem, uma bela cachoeira, a água mergulhando sobre o precipício da rocha escura, por isso as cores escuras, contornando por árvores e vegetação. E as pessoas viram que, na verdade, o segundo quadro, aquele vertical, era muito mais belo, muito mais bonito, muito mais profundo do que o primeiro quadro. E a multidão então aplaudia, porque viu que ele não estava destruindo o quadro, ele estava fazendo o melhor. É assim que Deus também trabalha em nossa vida. É assim que Deus é esse artista maior. Nós, na nossa vida, nós vamos pintando as nossas
paisagens. Nós vamos traçando aquilo que nós achamos que é melhor. Nós vamos criando os esboços da nossa vida e achamos que eles são bons, que a nossa vida é boa, que ela é perfeita. Às vezes vamos colocando a nossa segurança no dinheiro. Às vezes vamos colocando a nossa segurança em ídolos. Às vezes vamos colocando a nossa fé em tantas coisas fúteis desse mundo. E Deus então precisa algumas vezes manchar a pintura. Sim, Deus precisa fazer isso. E quando Ele está fazendo isso, mexendo em nossa vida, nos provando, nos testando, nós dizemos: espere, o que é que você está fazendo, Deus? Você está arruinando a minha vida. Nós lamentamos muitas vezes por nossas pinturas arruinadas, porque nós nunca temos o ângulo correto da visão, não é? Nós achamos a vida como sendo medida apenas por sucesso, riqueza, fraqueza, glória humana. É assim que nós medimos o nosso sucesso, como os ímpios medem. Mas Deus não enxerga isso. Deus quer fazer algo mais profundo em nós. E é por isso que Ele faz isso. Ele precisa borrar, mas na verdade a sua mão está fazendo algo em nós. As aflições estão fazendo algo em nós. Ele está nos preparando para a eternidade. Ele então diz a mesma coisa que Jesus disse: o que eu faço vocês não sabem agora, mas vão entender depois. E assim é a providência de Deus. O John Flavel, ele dizia que a providência de Deus é como o alfabeto hebraico. Você só lê de trás para frente. Para quem não sabe, a língua hebraica é assim: a gente lê de trás para frente, da direita para a esquerda. E John Flavel dizia que a providência de Deus é assim: você só entende o que Deus está fazendo na sua vida depois. Você só entende depois. O quadro só está belo depois. Porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo. E cada golpe que parece ser destrutivo, Ele na verdade está criando, nos preparando, nos moldando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de Deus. Nós pensamos que Deus nos abençoa se nós somos ricos, se temos casas, se temos coisas boas e grandes. Mas Deus só tem um único propósito. O maior deles é nos tornar a imagem de Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 28 e 29. Nós somos predestinados e eleitos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o grande design de Deus para a nossa vida. Então a grande pergunta: como nós respondemos às aflições? Veja, a vida cristã é uma vida de testes, de lutas. A vida nesse mundo não é fácil. Mas as provações para um verdadeiro cristão, elas têm um potencial positivo. É momento de se alegrar, em compreender que não existe acasos, de que Deus está fazendo algo em nossa vida. Está nos ensinando a confiar nele, purificando a nossa fé, usando o fogo das aflições para nos tornar mais parecidos com Cristo. E a alegria não está no sofrimento em si, não é que você vai ser um masoquista, não é isso que a palavra de Deus ensina, mas em perceber os propósitos divinos e os seus resultados. Essa é a alegria. É perceber que o nosso caminho não pode ser diferente do caminho do nosso Salvador. Da mesma forma que Ele veio a esse mundo, enfrentou lutas e aflições e o abandono, nós também vamos trilhar. Mas nós não temos que levar uma cruz pesada nesse mundo, porque a cruz pesada Ele já levou por nós. Ele já nos comprou na cruz, Ele já nos tornou perfeitos. Nós somos desse mundo como o sirineu, como aquele que levou a parte mais leve da cruz. Mas nós também seguimos os passos de Cristo. E devemos confiar nele, nos alegrar nele. As aflições nos ajudam a compreender esse aspecto importante da vida, a completude. Há uma fé completa, que não é instável, uma fé dependente, uma fé que não é egocêntrica,
Uma vida que não é centrada em nós mesmos. As aflições tira a nossa dependência, os sustentáculos. Nós somos como povo, vamos tendo aqueles sustentáculos da autossuficiência. E Deus precisa cortar tudo isso da nossa vida. Para nos ensinar algo muito simples, que a única coisa que nós precisamos para viver é dele. Que toda a nossa suficiência vem dele. E você pode perguntar, e o que é que eu faço, pastor? O que é que eu faço? Olhe para Deus nessa manhã, confie nele, em meio às suas provações, confie nos atributos de Deus, na imutabilidade de Deus, nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, na sabedoria de Deus em governar a sua vida, na graça de Deus, na condescendência dele em estar com você em meio às aflições, nas bênçãos, nos propósitos gloriosos que ele tem. E encontre alegria em Deus em meio às provações. Como, pastor? Reconhecendo a soberania dele. Reconheça que ele é soberano. Lembre-se da graça e da bondade em todas as aflições. Lembre-se que Deus nunca vai abandonar você. Lembre-se da sabedoria dele em todas as aflições. Ele é mais sábio em governar a sua vida do que você. Lembre-se da fidelidade de Deus até mesmo nos momentos mais complicados da sua vida. Encontre satisfação plena em Deus no dia da sua aflição. Alegre-se no Senhor. Lembre-se do que Paulo diz quando ele escreve a carta. E ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se no Senhor. E olhe para Jesus, o seu pastor. Você pode não ter muitas certezas em meio às aflições. As aflições parece que deixam toda a nossa mente perturbada. Mas a certeza que você tem é que Deus, o seu Salvador, Jesus Cristo, nunca vai abandonar você, nunca vai deixar você. Confie nele. Fuja desse secularismo romântico da vida. Fuja dessa fragilidade emocional dos nossos dias, de pessoas que não conseguem ter fé genuína. A fé que nos dá chão nessas horas difíceis. É disso que nós precisamos. Crentes que têm fé, que descansam e que se alegram nas próprias provações. Ensine isso aos seus filhos. Ensine esse tipo de cristianismo e de vida. Para que o seu filho, para que os adolescentes não criem nesse mundo completamente irreal. Esse não é um mundo real. O mundo real é o mundo das aflições. Mas o mundo que há um Deus que governa a nossa vida em meio às aflições. E nele nós encontramos paz e segurança, mesmo em meio às aflições. Que Deus nos ajude a vivermos assim, irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Que o teu bondoso Espírito, que nos dirige pelas Escrituras, traga todo o consolo àqueles que nessa manhã se sentiram e têm se sentido completamente perturbados com a dureza da vida. Que aqueles que não te conhecem verdadeiramente se voltem para ti. Pois o Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que eles encontrem no Senhor o alívio e descanso que precisam. E aqueles que já são cristãos e que já servem ao Senhor, que eles possam amadurecer, ver a importância das provações e descansar em ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.